Vambora, pessoal. Bom, para os que não me conhecem, vou falar rapidamente sobre mim. Eu sou o Levi, tá? Eu sou Master Coach, tenho formação de Master Coach, hoje eu faço MBA, tudo isso pela Sociedade Brasileira de Coaching. Tenho uma caminhadazinha no coach já, trabalho há algum tempo apenas como coach, dou palestra, ministro treinamentos, e no grupo vocês vão conhecer muito mais sobre esta pessoa que vos fala neste momento, ok? Então fiquem à vontade, porque vocês vão saber muitas coisas sobre mim, não somente aqui, mas no grupo eu posto toda hora, falo, converso, interajo, as pessoas perguntam, eu falo, ok? E eu sou uma pessoa que vocês vão perceber que eu falo pra caramba. Vamos lá. Sobre o que nós falaremos hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta de análise comportamental, ok? E quando vocês saírem daqui hoje, vocês vão sair olhando para o lado e tal, tentando perceber os movimentos, os comportamentos das pessoas e também os seus, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre... Eu vou falar muito rapidamente sobre a empresa Inemetrics, a qual eu faço parte, ok? Muito rapidamente. Vou falar sobre os clientes que nós temos no mundo, sobre a formação de análise comportamental, as ferramentas que a gente utiliza, a aplicabilidade, e daí eu vou entrar a fundo em uma das ferramentas que é o DISC, ok? E vocês vão conhecer as outras também. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais o DISC a fundo, vamos falar também sobre a história do DISC, vamos conhecer um pouco a história do DISC, como é que foi desenvolvida essa ferramenta, tá? Não vai dar pra gente ir profundamente, mas vamos conhecer bastante coisa, tá? Vamos conhecer o DISC Index, tá? Vamos falar um pouco sobre dominância, sobre influência, sobre estabilidade e sobre cautela, as 4 dimensões do DISC. E acredito eu que a partir de hoje vocês todos irão ver o DISC com outros olhos. Olha só, pessoal, eu sempre falo para todo mundo, tá? Principalmente quando eu vou fazer um recrutamento e uma seleção para uma empresa, para uma pessoa, para quem seja. Eu sempre falo para as pessoas e falo para vocês também que o sucesso é ser feliz fazendo o que naturalmente você faz de melhor, ok? Por que isso, Levi? Imagina uma pessoa que nasceu, que tem talentos naturais para trabalhar com pessoas, tá? E essa pessoa vai trabalhar por necessidade, por recursos financeiros faltantes, etc. Ela aceita um trabalho para escrever planilhas o dia inteiro. Então essa pessoa que tem talentos naturais para trabalhar como um coach, como uma pessoa influenciadora, dando palestra, falando com pessoas, lidando com pessoas o tempo todo, ela aceita um trabalho para criar e editar planilhas o dia inteiro numa sala sozinha. Aí a pessoa fica a todo momento indo no banheiro, indo beber água, indo fumar, sai da sala. Aí você não entende, né? Então, aquela pessoa, naturalmente, ela gosta de estar com pessoas. Mas, por uma obra do acaso, ela está tendo que trabalhar numa sala fechada, editando e criando planilhas. Aí eu vou falar um pouco sobre o natural, sobre o adaptável, ok? Aí vocês vão entender muito bem. Então, o sucesso é ser feliz fazendo o que naturalmente você faz de melhor. Fazendo o que você faz de melhor, você vai fazer cada vez melhor ainda, ok? Bom, vou falar um pouco sobre a empresa Inemetrics. A empresa Inemetrics foi fundada em 1999, tá? Pelo nosso CFO, Jay Niblick, tá? Ele é americano também, a empresa é americana, tá? Foi fundada nos Estados Unidos. E hoje nós temos operações em mais de 20 países, tá? A ferramenta de análise comportamental que utilizamos é a Advanced Insights Profile. E hoje ela se posiciona no mundo como a mais completa ferramenta de análise comportamental. Acompanhada por uma outra ferramenta que é o OHC. O OHC eu vou falar mais para frente muito rapidamente, ok? Mas o OHC é um software de pesquisa de saúde empresarial. Quer saber como é que anda a saúde empresarial ali do todo, da equipe, da empresa inteira? A gente usa o OHC. A Inemetrics no Brasil hoje, tá? Ela está estabelecida em Maringá, no Paraná, tá? Hoje nós temos operações em quase todos os estados da federação. Então temos operações, temos escritório agora que vai ser inaugurado agora em janeiro, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Então nós temos operações em vários estados do Brasil, ok? Esse rapaz aí que está embaixo, Jay Niblick, que é o CFO da Inemetrics mundial, né?
Ele que desenvolveu algumas dessas ferramentas que a gente vai ver hoje, tá? Uma pessoa muito respeitada, é um crânio, na verdade. Alguns dos nossos clientes no mundo, tá? Alguns dos clientes que nós temos no mundo. Temos como principais clientes aí Google, a Johnson & Johnson, as Forças Armadas Americanas, né? Citibank, General Motors. Olha só, pessoal, que dado interessante eu vou trazer agora. Não é à toa que a Google faz alguns funcionários, ou se não todos os funcionários, se sentirem em casa para trabalhar, se sentirem à vontade. Porque dessa maneira o funcionário produz muito, muito melhor. E a Google americana, não sei se a brasileira faz isso, mas a Google americana utiliza essa ferramenta para contratação, tá bom? Essa ferramenta, o Advanced Insights Profile, a Google utiliza para contratação. Uma pessoa que utiliza essa ferramenta também hoje nos seus seminários, seus treinamentos, em tudo que ele faz, é o Anthony Robbins. Todos conhecem o Anthony Robbins aqui na sala? Todos conhecem? Quem não conhece, comenta no chat, por favor. Quem não conhece? O Danilão conhece. Show de bola. Acredito eu que todos conheçam, ok? Vocês já viram aquele documentário Eu Não Sou o Seu Guru, do Anthony Robbins? Esse documentário, tem um momento no documentário que ele fala assim, ó: nesta sala, com 2.500 pessoas, existem 12 suicidas. Não é à toa que o Anthony Robbins dá esse diagnóstico. Antes de todo mundo, todas as pessoas irem para o treinamento do Tony Robbins, ele utiliza essa ferramenta completa com todas as pessoas. E com base nessa ferramenta, ele dá esse diagnóstico. Com a junção dessas três ferramentas que vocês vão saber, que é o DISC, valores e atributos, conseguimos mensurar se a pessoa está passando por uma fase muito difícil em sua vida. Ok? Show de bola. Eu vi alguns comentários aqui do pessoal, muito bom. Então, como que ele consegue ir tão profundo com as pessoas? Como que ele consegue fazer um processo de coaching inteiro ali em uma conversa apenas? Porque estrategicamente ele já conhece as pessoas com que ele vai falar. Então a equipe o tempo todo fica monitorando as pessoas e falando, aquela pessoa é a pessoa X, e falando sobre o relatório dela, tá bom? Então não é por acaso que ele seleciona algumas pessoas que estão passando por alguns traumas e ele utiliza aquelas pessoas para que todos aprendam com aquela história daquela pessoa, ok? Então ele deu um depoimento aqui pra gente usar em nossas apresentações. Olha só, ele falou assim, ó: a profundidade e amplitude do trabalho do Jay representa um verdadeiro marco e inovação na maneira como nós pensamos e vemos a nós mesmos, nossas carreiras e nossos propósitos na vida. O Jay introduziu estratégias facilmente implementáveis, que nos ajudam a descobrir não apenas o que nos dá um real senso de realização e sucesso, como também uma profunda compreensão sobre quem verdadeiramente nós somos, de maneira que nós podemos utilizar nossos talentos para que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Quem acha interessante se tornar a melhor versão de você mesmo? Acredito eu que todos, né? Assim como eu. A formação completa de analista comportamental in the Metrics, ela vai te dar subsídios para você ler um relatório completo de uma pessoa, tá? Tanto no DISC, dos valores, nos atributos, e te fazer desenvolver uma capacidade muito específica de avaliar a pessoa dentro do mais íntimo que ela é. Agora, nosso treinamento online hoje, nós vamos falar apenas sobre o DISC. Eu vou apresentar as três ferramentas para vocês, mas hoje vamos adentrar um pouquinho apenas no DISC, tá bom? Para vocês perceberem a profundidade do DISC. E em outro momento, nós fazemos uma Masterclass avançada, onde abordaremos a questão de atributos e a questão de valores também, certo? Então a carga horária aqui comigo hoje será 2 horas, aproximadamente, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, ok? Só para você saber o que você vai aprender aqui hoje comigo. Então veja bem, pessoal, essas três são as ferramentas de análise comportamental da empresa in the Metrics, tá? O nome específico é Advanced Insights Profile. Então nós temos o DISC Index, que mede comportamentos,
Temos os valores index, que mede motivadores de engajamento de comportamentos, e o atributo index, que mede talentos naturais e mede também por que as pessoas tomam determinadas decisões e têm alguns comportamentos. Esse aqui é um gráfico do DISC, ok? É um gráfico do DISC. Esse relatório completo, pessoal, ele vem com 73 páginas, ok? 73 páginas. De 71 a 73 páginas em média. Então, esse aqui é um gráfico do nosso DISC. Então, olha só que legal. Esse é um gráfico do DISC. Eu vou falar bastante sobre ele, vocês vão entender muito bem o que é cada barrinha dessa, o que representa a barrinha cinza, representa a barrinha colorida. Então, fica sossegado, fica calmo que eu vou falar. Esse aqui, é um gráfico dos valores, tá? Dos valores index. Então, para quem já conhecia o DISC, para quem não conhecia esses valores, então o Jay classificou que as pessoas elas são motivadas por 7 valores, e esses valores são universais em cada ser humano. O que muda inicialmente é apenas a intensidade de cada valor. Esse aqui é um gráfico de atributos. O Jay ele categorizou em 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno, tá? E dentro de cada mundo existem 3 dimensões. Do mundo externo, empatia, pensamento prático e julgamento de sistemas. Do mundo interno, autoestima e autocrença, consciência de função e autodireção. Vou falar rapidamente sobre cada um, tá? Então, olha só, no mundo externo, empatia está relacionada a pessoas. O quão bem você vê pessoas. Pensamento prático, a praticidade de escolhas. Escolha entre A e B, por exemplo. Entre o carro X e o carro Y, escolhas. Julgamento de sistemas é como você vê as regras. Regras no mundo, regras na sua empresa, regras na sua casa, regras na sua família. Aí no mundo interno, autoestima e autocrença. Autoestima e autocrença tem muito a ver com crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Acredito eu que todos conhecem esses termos, pois todos são coaches. Consciência de função está muito ligada aos papéis que cada um exerce hoje. Papel de pai, papel de filho, papel de esposo, papel de empresário, papéis, de maneira geral. E a autodireção está relacionada ao roadmap, por exemplo. Saber para onde você vai, o que você vai fazer daqui para frente, ou o que você tem feito. Planos, roadmap. Então, aqui eu mostrei cada um dos gráficos de cada ferramenta, tá? Só para vocês conhecerem, certo? O relatório completo, como eu falei, tem de 71 a 73 páginas, então é muita coisa. Essa imagem do iceberg, ela diz assim muito bem como é que funciona as 3 ferramentas. Olha só, pessoal, não é à toa que colocamos um iceberg para ilustrar essa imagem agora de tudo que eu vou falar agora. O DISC, pessoal, nós dizemos que é o comportamento, e os comportamentos, eles são observáveis. Então, o DISC, ele mostra o como as pessoas se comportam, como eu me comporto, como a Jennifer se comporta, como todo mundo se comporta. Um pouco mais abaixo do iceberg ali, um pouco abaixo do nível da água, está os valores, que é o comportamento semi-observável, o porquê as pessoas se comportam daquela maneira. Um pouco mais abaixo ainda estão os atributos, tá? Que é o comportamento não observável, ok? Então, o que gerou aquele porquê para gerar aquele comportamento que é o como. Então, juntas elas formam o Advanced Insights Profile. Então, o DISC é observável. Então, eu vejo como eu me comporto, como a Jennifer se comporta, como a Angela se comporta. Os valores é semi-observável. Se eu conheço a Jennifer há muito tempo, eu consigo, assim, falar um pouco sobre os valores dela. Agora, o mais profundo, e eu chamo de terceira camada de todo ser humano, que é o comportamento não observável, né? Que são os atributos, os talentos naturais que a Jennifer tem, tá? No que a Jennifer é boa, na verdade, eu só consigo falar quando eu utilizo essa ferramenta e mensuro tudo isso na Jennifer. E consigo falar, Jennifer, você é boa nisso, 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 nisso. Tá? Não era nesse momento que eu ia fazer isso, mas eu vou fazer agora. Eu vou mostrar o meu relatório, tá? O meu relatório. Então, esse é um relatório meu. Todos estão vendo aí meu nome aqui. Esse relatório eu preenchi dia 20 de dezembro, então faz pouco tempo. Vocês estão vendo aí na tela, todo mundo está vendo o relatório do Levi. Então, eu vou mostrar para vocês aqui
o meu DISC, os meus valores e os meus atributos, ok? Não se assustem, tá? Então, esse aqui é o meu DISC, o gráfico do meu DISC. Esse aqui é os meus valores e esse aqui são os meus atributos. Esse aqui é o gráfico dos meus atributos. Eu vou passar rapidamente as páginas aqui, tá? Show de bola. Eu vou passar um pouco as páginas aqui só pra vocês verem como é que é um relatório desse. Então ele vem, traz o DISC aqui. Ele traz um resumo primeiro dos 3, depois ele traz o DISC, aí ele vai falar sobre meu comportamento no estilo natural, tá? Vai falar sobre os 4 elementos do DISC e tal. Trazer alguns gráficos. Aí ele vai entrar em cada um dos meus... das minhas dimensões do DISC. Então ele vai falar aqui sobre o meu DISC, sobre o meu D alto. Ele vai falar sobre a minha influência, que também pontuou como alta. Vai trazer alguns pontos, tá? Vai falar sobre a minha estabilidade. Vai falar também sobre a minha cautela. Minha cautela não é muito alta, é baixa. Ele vai falar sobre o meu estilo natural, sobre o meu estilo adaptável. Vai falar em ideias para ser mais eficiente, ideias para ficar mais motivado, insights baseados em forças, emprego e clima ideal, áreas de melhoria contínua, formação por eficiência de aprendizagem, a ideia de comunicação com os demais, olha que legal, coisas a fazer para comunicar-se efetivamente com o Levi, coisas a evitar. E vai, assim, me dar ideias. Ao final do teu teste ele vai trazer uma ação relevante, uma ação de auto-coaching para eu responder. Vai falar sobre os meus valores aqui, né? Tá vendo meus valores? Ele vai pontuar cada valor meu, tá? Em vários traços gerais, pontos fortes, insights motivacionais, insights de treinamento e aprendizagem e perspectiva de melhoria contínua. Então, por exemplo, pessoal, se eu fosse o coach de vocês e falasse pra vocês assim, ó, olha só, eu vou falar, vamos supor que o Rodrigão seja meu coach. Eu falo pra ele, Rodrigo, eu quero melhorar minha vida pessoal e meu trabalho. Aí o Rodrigão vem aqui no meu estético e vai ver minha perspectiva de melhoria contínua. E vai trabalhar essas questões para que eu melhore dentro do meu estético, por exemplo, tá? Então vai falar sobre cada um. Vai entrar nos atributos. Entrar nos atributos. E aqui no final, eu vou lá para a última página para falar logo. Ele vai mostrar quais são meus talentos naturais, o que eu tenho de melhor, o que eu faço, o que eu nem percebo que eu faço muito bem. Ele vai me dar notas aqui de 0 a 10, tá? Então esse relatório mensurou algumas das minhas habilidades e competências naturais. Ela mediu aqui 78 competências e talentos naturais meus, ok? Qual a periodicidade que devo aplicar o DISC? Tem um tempo adequado? Olha só, Ângela, acho que foi a Ângela que perguntou. Ângela, geralmente recomenda-se de 6 em 6 meses, tá? Geralmente. Mas, por exemplo, se você tem um cliente e seu cliente passou por um processo de coaching que durou 3 meses, eu faço no começo e depois faço no final, ok? Faço no começo e depois faço no final. Perfeito? Vamos lá. Então eu mostrei um pouco do meu relatório para vocês. DISC, valores e atributos. Agora eu vou entrar um pouco mais no DISC, tá? Pessoal, eu sei que até aqui deve ter muitas dúvidas, mas eu vou perguntar. Tem alguma dúvida? Pergunta no chat, abre o microfone e fala. Até aqui tá tranquilo. Vocês não viram nada ainda, vão ver muita coisa ainda, mas até aqui tá tranquilo, tá ok. Perfeito, show de bola. Danilão, daqui a pouco eu falo, tá? Você vai sair agora, vai ficar até o final. Daqui a pouco eu falo. Relaxa, calma. Eu acho que você ainda vai comentar como que a gente trabalha do estilo adaptado pro estilo natural. Isso, vou sim. Né? Vou entrar bastante. Eu também, viu, galera? Levi, quero saber isso aí também. Perfeito, Flavinha, perfeito. Você vai saber. Conheceu a minha voz? Conheci. Boa noite, cheguei atrasada, tá? Não, tudo bem. Tá perdoada. Você vai pagar pizza, tá? Pra todo mundo. Pago pizza, e cerveja, e vinho. Show de bola, então. Vambora. Show de bola. Olha só, pessoal. Vocês viram que eu tenho um D alto, tá? Vocês viram que eu tenho um político alto. É aqui que eu falo pra você.
Às vezes não adianta nada eu ter um D alto, eu ir pra cima, eu fazer acontecer se eu não tiver controle. Então, a potência não é nada sem controle. Isso é uma frase se eu não me engano, é da Pirelli. A Pirelli que tem essa propaganda aí de que potência não é nada sem controle. Então, por mais que eu vá pra cima, que eu faça e aconteça, algumas vezes eu tenho que ter controle sobre a minha pessoa. Eu tenho que ter controle sobre o meu D, sobre o meu I, sobre o meu S e também sobre o meu C. Ok? Então, potência não é nada sem controle. Não adianta você querer ir pra cima, fazer e acontecer, se você não tiver também um pouco de cautela, um pouco de prudência, um pouco de controle. Perfeito? Olha só. Oi, pode falar? Exatamente, né? Avançar sem medir os passos é complicado. É verdade, né? É como se jogar de um avião sem paraquedas, por exemplo. Olha só, aplicabilidade dessa ferramenta. São inúmeras, tá? São inúmeras, eu coloquei aí, vocês devem estar lendo já, mas eu vou falar apenas as que estão mais grifadas aí, que é as que eu utilizo hoje. Então, eu utilizo muito para recrutamento e seleção, análise de equipes, coaching, mentoring, counseling, trabalho em equipes, aumento de vendas na área comercial e autoconsciência e autenticidade, tá? Mas existem muitas e muitas, infinitas aplicabilidades dessa ferramenta. Hoje eu tenho uma sociedade de uma empresa que faz apenas recrutamento e seleção. E qual a ferramenta que a gente utiliza? Somente essa. Olha só, a gente vai conhecer agora um pouco da história do DISC, tá? Como é que essa ferramenta chegou a ser o que ela é hoje? O DISC, ela foi uma ferramenta, né, de avaliação criada pelo Dr. Walter Venon Cleich nos anos 70, tá? Mas é claro, ela foi baseada em estudo do DISC, em estudos do perfil DISC, desenvolvida por um gênio chamado William Mount Maston, tá? O Maston é essa pessoa que tá aí na foto aí, né? À direita aí, William Mount Maston, né? Cara, ele foi um pesquisador da Universidade de Harvard, tá? E ele descreveu muita coisa sobre o DISC em um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Além disso, era artista, inventor. Duas curiosidades. Ele foi o criador do detector de mentiras que é utilizado até hoje. E é também o criador do personagem Mulher Maravilha. O Maston, em 1928, ele escreveu esse livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, que eu coloquei aqui do lado, tem a capa dele aí, tá? Onde ele apresenta sua teoria DISC, os fundamentos da teoria DISC. Olha só, pessoal, o Maston ele fez alguns estudos, tá? E esses estudos vêm de lá de 444 a.C., tá? Da época de Empédocles, tá? Onde o Empédocles já classificava as pessoas dentro de 4 perfis, tá? Melancólico, colérico e eu não lembro o resto, tudo bem. Ok? E o Maston, ele escreveu esse livro, As Emoções das Pessoas Normais. Outro dia, uma pessoa perguntou, Levi, mas por que as emoções das pessoas normais? Veja bem, na época, os psicólogos e psiquiatras estudavam as emoções das pessoas anormais. Então, a pessoa que tinha algum tipo de distúrbio, o psiquiatra, o psicólogo, estudava as emoções dessas pessoas para poder traçar um perfil comportamental das pessoas que eram tidas como anormais, ok? Aí o Maston seguiu por um caminho diferente, começou a estudar as emoções das pessoas normais, ok? O Maston ele desenvolveu o treinamento em cima do DISC, em cima dos comportamentos, assim, fantásticos. Aí o Maston ele classificou as pessoas como dominantes, influentes, estabilidade e cautelosas. Então, dominância, influência, estabilidade e cautela. Oi? Ângela, aqui a gente, o normal da normal que ele trata, a gente pode entender como alguma deficiência mental ou sem deficiência mental, é isso? Isso mesmo, desculpa, não ficou bem claro, mas é isso mesmo, tá? Então, pessoas normais, sem distúrbio, sem nenhuma deficiência. Pessoas anormais com algum tipo de deficiência, ok? Obrigado, Ângela. Então, olha só, a dominância ativa em um ambiente antagonista. Influência ativa em um ambiente favorável. Estabilidade passiva em um ambiente favorável. Cautela passiva em um ambiente antagonista. Então, a dominância ativa em um ambiente antagonista. Então, quando o ambiente é totalmente sem dominância, uma pessoa que tem dominância, ela vai ser dominante, ela vai dominar o ambiente. Influência ativa em ambiente favorável. Então, quando o ambiente está favorável a pessoas influentes,
a influência vai ser ativa. Então, se tem um ambiente onde a pessoa pode falar, interagir e conversar o tempo todo, o ambiente é favorável, a pessoa influente, ela vai ativar sua influência naquele ambiente. Estabilidade passiva em um ambiente favorável. Então, a pessoa que tem estabilidade alta, ela costuma ser mais passiva. Então, se o ambiente favorece ela a ser passiva, ela vai ser totalmente passiva em ambientes favoráveis. Ambientes onde não precisa conversar, onde não precisa interagir com ninguém, a pessoa que tem estabilidade alta vai se sentir totalmente confortável, tá? E esse ambiente vai ser favorável a ela. Cautela. A cautela passiva em ambiente antagonista. Então, quando o ambiente é contrário a pessoa ser cautelosa, a pessoa vai ser passiva, tá? Então ela vai ter bastante cautela, vai trabalhar com a cautela. Perfeito? Olha só, pessoal. Os estudos do Mastron, na época, eles foram totalmente ignorados, tá? E esses estudos só foram aprimorados nos anos 70 pelo Dr. Walter Werner Clark, tá? Ele pegou os estudos do Mastron e desenvolveu a ferramenta DISC. A ferramenta que a gente conhece hoje aí, que é utilizada aí por diversas empresas em diversos países, tá? Um pouco depois do Werner Clark aprimorar os estudos, os conceitos do Mastron, o Dr. John Geyer, né, aprimorou mais ainda a ferramenta e transformou no DISC que a gente conhece hoje. Agora eu vou entrar no nosso DISC Index. Pessoal, olha só, a história do DISC é muito, muito ampla. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui. Eu trouxe uma visão mais enxuta para vocês, trouxe. Espero que vocês tenham entendido, assim, realmente o que eu quis dizer aqui sobre a história do DISC, mas nosso treinamento a gente dá um conhecimento muito, muito maior, uma teoria muito mais acirrada, muito mais técnica sobre o DISC. Bom, o nosso DISC Index, ele mensura 2 estilos de comportamentos de todo ser humano, sendo eles o natural, preferencial e um estilo adaptável. O estilo natural é como você se comporta quando está sendo o mais natural, o mais leal a você, tá? A gente chama de estilo básico, né? Que é o que você adota quando está sendo autêntico e fiel a si mesmo, ok? Vou falar o estilo adaptável e depois eu dou um exemplo de cada um, ok? Estilo adaptável. Estilo adaptável é como você se comporta quando sente que está sendo observado, tá? Quando alguém está te observando, aí você vai para o adaptável. Ou quando você está ciente do seu comportamento, tá? É um estilo menos natural, né? Menos autêntico, tá? Vou falar um pouco sobre um exemplo do natural, um exemplo do adaptável. Ok, vamos lá. Por mais que você dê palestras e fale com todo mundo, é influente, veja bem, o seu estilo natural. Imagina você dando palestra para pessoas que você conhece faz tempo, pessoas que são da sua família, não sei, são seus alunos, que você vê todo dia, tá? E se você tá no seu natural com essas pessoas, naturalmente você vai ter o comportamento que você tem independente de qualquer coisa. Então veja bem, por exemplo, eu, Levi, quando estou no meu natural, estou sendo mais fiel, mais autêntico a quem eu sou de verdade. Eu falo alguns palavrões, falo merda, caramba e etc e tal. Então eu falo palavrões. Agora, quando eu estou no meu adaptável, eu preciso adaptar os meus comportamentos, o meu linguajar, a minha oratória. Então, eu não vou falar palavrão, eu vou me comportar de maneira mais ciente de tudo que eu estou fazendo. Então, imagina eu dando uma palestra para 10 advogados muito importantes do Brasil inteiro. Cara, eu vou me adaptar totalmente, eu vou tomar ciência dos meus comportamentos, eu vou tomar ciência de tudo que eu falo, eu vou deixar de falar alguns palavrões, então eu vou me ater a tudo que eu falo. Acho que até a minha vestimenta, até minhas roupas, eu vou me adaptar. Eu vou pôr um terno mais top, vou pôr uma gravata mais top, entendeu? Mais ou menos isso. Estilo natural, estilo adaptável, deu para entender? Tem alguma dúvida? Eu trouxe um exemplo, me coloquei no exemplo, mas se coloquem aí dentro de exemplos que vocês estão naturalmente em um ambiente que são vocês mesmos e outros que vocês não são vocês mesmos na sua essência. Vocês precisam se adaptar um pouquinho. Para quem não estava entendendo, aqui está o gráfico, né? Estilo natural e estilo adaptável, tá? Então, a barrinha colorida é o estilo natural e a barrinha
cinza que vem ao lado de cada dimensão do DISC é o adaptável. Vamos lá. O nosso DISC, tá? O nosso DISC ele fala da dominância no fator D, e a dominância tem a ver com preferência para a resolução de problemas e obtenção de resultados. Influência, fator I, com preferência pela interação com os outros e mostrar suas emoções. Estabilidade, fator S, com preferência pelo ritmo constante e persistência e estabilidade. Cautela, fator C, com preferência pelos procedimentos, normas e protocolos. Acho que tem... aqui tem uma telinha que fala melhor. Então veja bem, a dominância, a influência, a estabilidade e procedimento e a cautela. Vou tirar isso daqui. A dominância está sempre relacionada a problemas, tá? A influência está sempre relacionada a pessoas. A estabilidade está sempre relacionada ao ritmo em seus ambientes e etc. E a cautela está sempre relacionada a procedimentos. Quando eu falei para a Ângela que ela é uma pessoa mais introvertida do que extrovertida, eu dei esse diagnóstico com base na influência. Ok? Então, uma pessoa com... Por exemplo, a dominância. Uma pessoa com a dominância alta, ela é mais exigente, mais motivada, mais enérgica. Uma pessoa com a dominância baixa, ela é mais complacente, mais suave, mais conservadora. Uma pessoa com I alto, ela é mais sociável, mais persuasiva, mais inspiradora. Uma pessoa com I baixo, ela é mais retraída, mais reflexiva, um pouco mais distante das pessoas, mais introvertida. A estabilidade. Uma pessoa com alta estabilidade, ela é mais paciente, mais previsível, até mais passiva. Uma pessoa com a estabilidade baixa é mais espontânea, mais ativa, mais agitada. Agora na cautela, uma pessoa com a cautela alta, ela é mais prudente, mais perfeccionista, sistemática, mais cuidadosa. Uma pessoa com a baixa cautela é mais descuidada, mais rebelde, mais independente. Agora nós vamos entrar em cada uma das dimensões do DISC, cada uma das personalidades do DISC, ok? Vamos falar agora sobre dominância, influência e cautela. Estabilidade e cautela, separadamente. Personalidade e dominância. Bom, vamos lá. Uma pessoa que tem a dominância alta, tá? Ela tem ênfase em atingir resultados, ela é competitiva e confiante. Ela é direta, ela tem tom firme, tem iniciativa, gosta de desafios, tá? E desafios imediatos. Ela gosta de correr risco, busca resolver problemas, é decisiva, independente e até um pouco egocêntrica. Uma frase de uma pessoa que tem a dominância alta é essa que tá aqui, ó, do Steve Jobs. Meu trabalho não é facilitar para as pessoas. Meu trabalho é torná-las melhores. Então acredito que essa é a frase também de todos os coaches aí, tá? Porque o coach, ele tira as pessoas da zona de conforto, basicamente. Então eu deixo a pergunta para vocês: como você tende a abordar os problemas e tomar as suas decisões hoje em sua vida? Vamos lá. Então a dominância está relacionada a controle e poder. Então uma pessoa com o D alto, tá? Ela é ativa em lidar com problemas e desafios, exigente, egocêntrico, até um pouco agressivo, tá? Enérgico, com força de vontade, determinada, ambiciosa, um pouco agressiva, como eu já falei, e pioneira. Uma pessoa com o D baixo, ela pensa bastante antes de falar, pensa bastante antes de tomar decisões. Então ela é descrita como conservador, discreto, às vezes desinteressado, cauteloso, cooperativo, calculista, tá? Modesto e até pacífico. Então se tem um ambiente que você vê aquela pessoa que quando tem uma briga, ela já vai, corre pra separar e fala, pessoal, não faça assim e tal, ela talvez tenha o D baixo. Lembrando que este relatório, como qualquer outro, ele não fala se você é uma pessoa boa, uma pessoa má, ele não julga caráter e nem julga índole, tá? Ele fala apenas como você é. E para cada tipo, para cada perfil de pessoas, existe um local, existe uma profissão, existe algo que a pessoa faz de melhor, ok? Então, olha só, eu deixei aqui alguns pontos fortes, alguns pontos de melhoria e alguns benefícios para a equipe que um D alto pode trazer, ok? Pontos fortes: exigente, direto, pioneiro, enérgico, determinado, competitivo, responsável, independente, decisivo, corajoso e orientado a resultados. Pontos de melhoria de um dominante alto: ele precisa tomar cuidado com a arrogância, ele às vezes fala sem pensar, talvez ele crie medo nas pessoas, talvez ele não seja um bom ouvinte,
Talvez ele seja um pouco impaciente, tá? Às vezes ele assume muitas tarefas e às vezes não dá conta de tudo, tá? Talvez ele seja um pouco insensível às pessoas, corre riscos, muitos riscos, tá? Busca resultados a qualquer custo, tem problemas em delegar, é um executor nato, e tem alguns problemas em receber feedbacks negativamente. Então esses são alguns pontos de melhoria, tá? Levi, todo mundo é assim? Não, não é. Eu tô falando alguns pontos de melhoria. Talvez a pessoa precise se atentar a esses pontos para ser melhor ainda no que ele faz, ok? Vamos lá. A pessoa me pergunta, Levi, meu marido é arrogante, então ele tem um D alto? Não necessariamente, ok? Benefícios para a equipe. Geralmente um D alto ele dá a palavra final, valoriza prazos, é inovador. Eu trouxe aqui 3 gráficos diferentes de uma pessoa na dominância. Então, a pessoa da direita, o gráfico da direita tem a dominância baixa. O gráfico do meio, ele tem a dominância baixa, mas neste momento da vida dele a dominância está alta. E o gráfico da direita, a pessoa é totalmente dominante. Totalmente dominante. Então, olha, vou dar um exemplo dessa pessoa do meio, tá? Essa pessoa do meio, Maria, ela tinha acabado de se separar do João e no momento da vida que ela estava, ela precisava ser mais dominante, precisava ir mais para cima. Por quê? Porque ela tinha acabado de sair de um casamento onde o marido tomava as decisões e ela foi morar sozinha e começou a tomar suas próprias decisões. Então ela está sendo mais dominante do que ela costumava ser, ok? É um exemplo. Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com relacionamentos, com empoderamento feminino, com coach de emagrecimento, com qualquer coisa do tipo, essa dominância tem muito a ver com os comportamentos que as pessoas têm. Por que uma pessoa não consegue criar e respeitar o processo de emagrecimento dela, não consegue respeitar a dieta? Tem muito a ver com dominância. Tem muito a ver. O vermelho é sempre o natural e o cinza o adaptado, é isso? Isso, o colorido é sempre natural e o vermelho. O colorido é sempre natural, o vermelho, né? E o cinza é o adaptável, sempre. Então, processo de emagrecimento, processo de liderança, qualquer tipo de processo de coaching, é legal você ver a dominância da pessoa? É. Porque você sabe se a pessoa ela vai pra cima, se ela vai fazer ou não vai fazer. Se ela é uma pessoa mais amável ou se ela é uma pessoa mais um pouco assim, abre aspas, agressiva ou não. Uma pessoa que vai liderar equipes precisa ter uma dominância alta ou baixa? O que vocês acham? Uma pessoa que vai liderar equipes precisa ter uma dominância alta ou dominância baixa? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho dominância, que minha dominância é baixa, quando eu encontrar um D alto, uma pessoa dominante pela frente, quem vai sobressair na situação? A pessoa que é dominante ou a pessoa que não é dominante? Muito provavelmente a pessoa que é dominante, porque a pessoa que é dominante vai dominar a situação. Então imagina se eu não tivesse... Imagina que eu tenho a dominância baixa. Então imagina eu delegando a tarefa para uma pessoa que tem a dominância alta. Olha só como eu falaria. Paulo, veja bem, a gente tem a tarefa lá para fazer no setor 2 lá da empresa e eu vou te mostrar como é que faz, tá? Então eu vou te dar o exemplo e você faz. Aí a pessoa fala pra mim, Levi, não vou fazer não. Não vou fazer. Eu falo, então Paulo, você tem que fazer. Levi, eu não vou fazer. Não tem quem me faça fazer. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar a minha influência para usar a minha dominância sobre aquela pessoa. Fazer com que ela faça. Então, essa é meio que a briga entre uma dominância baixa e uma dominância alta. A dominância alta ela vai querer sempre dominar a coisa toda. Então, se eu sou líder de uma equipe e tem uma pessoa na minha equipe que tem o D alto, tá? E eu não tenho o D alto, eu sei que eu não tenho o D alto, então eu vou precisar me adaptar àquela situação. Então eu vou precisar elevar o meu D naquele momento. Então eu vou estar no meu adaptável. Eu vou levar meu D lá pro 100 para falar de igual para igual com aquela pessoa. Paulo, você vai ter que fazer atividade lá no nível setor X da empresa e tem que ser feito hoje. Eu não vou fazer. Paulo, você faz, eu te demito. Pronto. Percebe como eu usei a dominância e o poder? Ou você faz, eu te demito. Não vai fazer, tudo bem, então passa no RH. Tchau. Entendeu? É mais ou menos assim. Eu fui muito rude, muito assim, agressivo no meu exemplo. Você vai ser demitido, mas claro, existem outras medidas que você pode tomar, tá? Aí você pode usar da sua influência também, tá? E de todo o seu jogo de cintura, que a influência te permite.
Agora vamos falar um pouco da influência. Olha só, pessoas influentes são... as pessoas costumam influenciar mais e persuadir as pessoas, tá? Elas usam a persuasão de forma tão natural que elas nem percebem que elas estão sendo persuasivas. Então essas pessoas gostam de trabalhar em equipe, gostam de compartilhar, tá? Elas são abertas, elas escutam as pessoas, elas motivam os outros. Vamos, equipe, vamos lá! Cara, se o cara é dominante e influente, o cara vai estar sempre falando com a equipe, motivando, engajando a equipe. Pô, João, vamos comigo, vamos lá, você não tá fazendo, mas ó, eu acredito em você, cara, tem um potencial tremendo, vamos, vai, faz e acontece, tá? Elas não têm medo de confiar nas pessoas, são otimistas, falantes, impulsivas, são emocionais, tá? Então, pessoas com influência alta, elas são ligadas a situações sociais e situações de comunicação. Uma pessoa que tem a influência alta é a Angelina Jolie. E ela, eu peguei uma frase aqui, né, dela. Ela fala assim, ó: quando eu me sinto lógica e não sigo meus instintos, é aí que arrumo problemas. Olha só, quando ela é lógica e quando ela não segue os instintos dela, ela arruma problema. Porque se ela deixa a lógica de lado, seguir os instintos, tudo vai fluir muito, muito bem. Influente alto, tá? Elas tendem a falar bastante, tendem a ser emocionais, são convincentes, magnéticas, são políticas, entusiásticas, persuasivas, calorosas. Elas demonstram muitos sentimentos, demonstram tudo que ela fala, ela tá fazendo gesto, tá gesticulando, tá tocando a pessoa, tá abraçando. Elas confiam demais nos outros e são otimistas, ok? Agora, a pessoa com embaixo, ela é influenciada por dados e fatos, não por sentimentos. Então, se uma pessoa que tem influência alta for influenciar uma pessoa que tem influência baixa, geralmente ela vai: pô, fulano, eu acredito em você, top, faz, e acontece, vamos lá. Ela olha assim: não, beleza, tá. Quais são os dados que evidenciam que eu sou uma pessoa assim que você tá falando? Quero saber dos dados, cadê os dados? Ela vai falar assim pra pessoa, tá? Então essas pessoas com a influência mais baixa são reflexivas, fatuais, calculistas, são um pouco céticas, lógicas, são desconfiadas até e tem um senso de crítica, de autocrítica muito grande também, tá? Olha os pontos fortes: entusiasmada, otimista, política, eloquente, persuasiva, calorosa, confiável, sociável e bem-humorada. Pontos de melhoria: elas abandonam quando há conflitos. Então geralmente aquela pessoa que tem o I alto, tá? Quando há conflito, ela não quer conflito, ela quer sempre a paz e tal. Ela vai tentar pacificar o ambiente, tá? Às vezes ela fala muito rápido, tá? Essas pessoas às vezes têm problema com o tempo, tá? Gerenciamento de tempo, problemas de completar tarefas, um pouco desorganizadas, tem problema de comunicação, confia demais nas pessoas, às vezes elas falam sem pensar, tá? E perdem o foco com facilidade. É interessante você saber se seu cliente é assim com relação a qualquer tipo de processo de coaching? Ok? Benefícios para a equipe: solucionador criativo de problemas, então é uma pessoa muito criativa, encorajador, motivador, tá? Tem senso de humor positivo, ela negocia conflitos e busca a pacificidade, então ela busca pacificar qualquer ambiente. Aqui eu trouxe 3 exemplos também de pessoas na dimensão da influência. Pessoa da esquerda, influência baixa, ela é mais introvertida. A pessoa do meio, ela tem influência é mais influenciada, né? Tem influência alta. Ela é altamente influenciável, sociável. Mas neste momento, no adaptável, algo aconteceu para que ela esteja um pouco mais distante, um pouco mais introvertida com relação a pessoas. Ok? A pessoa da direita é altamente sociável, altamente persuasiva. Também aconteceu algo para que ela hoje esteja no adaptável com relação a interagir com as pessoas e demonstrar as suas emoções. Estabilidade. Pessoa com estabilidade alta. É descrito como estável, é um jogador de equipe, cooperativo, apoia os outros, prefere ficar em segundo plano, tá? Trabalha em um ambiente estável. Geralmente bons ouvintes e preferem evitar conflitos e mudanças. Elas têm ênfase na cooperação, na sinceridade e na lealdade. Então, uma pessoa que tem estabilidade alta, olha só a frase da Larry Page: sempre entregue mais do que esperam de você. Então, a pessoa que, só por essa frase dá pra perceber que a Larry Page, ela se cobra um pouquinho demais.
Então, se ela fala para você entregar sempre o que esperam de você, ela tá se colocando altos níveis de controle sobre ela. Então ela tá sempre entregando mais do que as pessoas esperam. Então aqui eu te faço a pergunta: como você prefere estabelecer o ritmo em seus ambientes? Ritmos agitados ou ritmos calmos? Se você prefere ritmos agitados, provavelmente você tem a estabilidade baixa. Se você prefere ritmos calmos, ambientes tranquilos, tudo em paz, talvez você tenha a estabilidade alta. Pessoas com S alto: segue ritmo calmo, seguro, não gosta de mudanças repentinas, descrito como calmo, relaxado, paciente, às vezes possessivo, previsível, estável, consistente, pouco emocional. A gente chama de, abre aspas, poker face, fecha aspas. Pessoas com baixo S: gosta de mudanças no ambiente, é descrito como incansável, demonstrativo, impaciente, ansioso, impulsivo e ponderado. É legal você saber se seu cliente de emagrecimento, ele tem o S baixo ou S alto? Eu acredito que sim. É legal você saber. Seu cliente de liderança também. Independente de que cliente for, independente de qual processo você faz, mas é importante saber disso. Na primeira sessão, imagina você descobrir tudo isso na primeira sessão. Vai te dar um poder tremendo ou não vai? Claro que vai. Então olha só os pontos fortes da pessoa que tem estabilidade alta. Ela se sente parte da equipe, é leal, confiável, paciente, um acabador, ela é estável, um servidor, planejador, grande ouvinte, calmo. Pontos de melhoria: ser um pouco possessivo, guardar um pouco de rancor, ser tolerante demais, correr muito pouco risco, não gosta de mudanças, passivo demais, não tem muita ambição, pouco expansível, faz uma coisa de cada vez, é um pouco lento. Benefícios à equipe: é confiável, responsável, leal à equipe, respeita a autoridade, paciente, empático, bom em reconciliar conflitos. É legal você saber se o cliente é assim? Muito legal. Vai trazer mais resultados? Vai. Trouxe também 3 exemplos, tá? Da estabilidade. Então, à direita é uma pessoa com estabilidade baixa. No meio, uma pessoa com estabilidade um pouquinho alta, mas não é alta, é considerada como baixa ainda, porque é abaixo de 50. E a da direita é uma pessoa com estabilidade muito alta, e hoje ela tem estabilidade baixa. Em alguns ambientes que ela está, algo está acontecendo para que ela tenha que correr um pouco mais, com relação aos seus objetivos, está tendo que correr um pouco mais. Entrando agora aqui na cautela, personalidade, cautela, dimensão da cautela. Então a pessoa que tem cautela alta, ela tem ênfase na qualidade, na precisão, na organização e na competência. Ela é cooperativa, sincera e leal, ela é cautelosa, é preocupada, ela é focada no que é correto. Ela se planeja sempre, né? Planeja para estar à frente, se preocupa com a precisão, é precavido, preciso e reativo. Geralmente as pessoas que têm cautela alta é aquela pessoa que fala assim, ó, tá vendo? Eu te falei que ia dar merda? Tá vendo? Eu te falei que ia acontecer isso aí, eu te falei. Geralmente. Ou ela é cautelosa ou ela já passou por aquele problema. Uma frase de uma pessoa cautelosa é essa frase do Bill Gates. Olha só: o sucesso é uma professora terrível. Ela seduz os espertos e os faz pensar que eles não podem perder. Frase do nosso querido Bill Gates. Pessoas com alto C: elas seguem normas, estruturas, ela entrega trabalho de qualidade sempre no prazo, é descrito como cuidadoso, cauteloso, exatista, sistemático, diplomático, preciso e tátil. Uma pessoa que precisa de dados, precisa tocar, sentir. Pessoas com baixo C, cautela baixa: ela desafia as regras e busca independência, é descrito como segue vontade própria, teimoso, opinativo, não sistemático, arbitrário, despreocupado com detalhes. Então, aquela pessoa que vai discordar de você, às vezes, tá, em tudo que você fala, talvez ela tenha cautela baixa. Talvez ela seja muito criativa também. Porque quando a gente discorda de alguma coisa, a gente procura meios de alcançar a mesma coisa, né, de forma diferente. Então, talvez essa pessoa seja bastante criativa. Olha só os pontos fortes de uma pessoa que tem cautela alta. Ela tem alto padrão de qualidade, cuidadoso, acabador, sistemático, pensa objetivamente, pensa sempre na melhoria contínua, dá opinião equilibrada, faz boas perguntas. Pontos de melhoria: requer dados em demasia, né? Requer dados demais. Ela corre pouco risco, tá? Ela internaliza sentimentos, tá? Ela é muito dura com ela mesma, tá? Às vezes ela é um pouco lenta ao agir. É muito crítica. É um ótimo inimigo bom. E esse inimigo é ela mesma com ela mesma, tá? Arrogante, quando contrariada. Às vezes um pouco inflexível. Ela traz que valores à equipe?
Perspectiva, tá? Uma âncora da realidade, consciente, mergulho de cabeça nas atividades, define situações, fuça, critica, testa e valida informações. Exemplos de uma pessoa com cautela baixa, cautela média e cautela alta. Lembrando que esse relatório mede apenas o que é alto e o que é baixo, tá? Não se fala em médio, apesar de eu ter falado médio aqui, mas não existe esse médio, é somente alto e baixo. Então, uma pessoa da esquerda tem cautela baixa, é uma pessoa que se desafia mais, que se joga. Geralmente aquela pessoa que se joga é a primeira pessoa que se joga na piscina numa festa. Essa pessoa do meio tem um pouquinho mais de cautela. Essa pessoa do meio, ela costuma não ter tanta cautela assim, mas hoje ela está mais cautelosa do que ela costuma ser. Algo aconteceu para que ela tivesse aumentado um pouco mais a cautela. Talvez seja na vida profissional, talvez seja na vida pessoal, não sei. Mas alguma coisa aconteceu para que essa pessoa esteja com a cautela mais alta hoje. A pessoa da direita, naturalmente, ela é muito cautelosa. Geralmente a pessoa da direita, ela se cobra bastante, tá? Ela se cobra demais. Geralmente a pessoa da direita, ela se cobra demais, tá? Às vezes, ela acha que nunca tá bom pra ela. Pessoal, vamos traçar alguns perfis? Vamos ver alguns perfis? Então, veja bem, esse exemplo aqui é um exemplo de um disque de uma pessoa. Então, essa pessoa é influente, persuasiva, né? No natural. Mas alguma coisa aconteceu, e posso falar que é com relação a pessoas, que fez com que ela ficasse um pouco mais distante das pessoas, tá? Essa pessoa do gráfico aqui, vou chamar de Maria. A Maria tinha acabado de terminar um relacionamento, um namoro. Motivo do término, traição. Então a Maria estava bem mais cautelosa quanto a interagir com as pessoas, porque ela foi traída. Para um coach de relacionamentos, isso é legal saber? É muito, muito legal. Essa pessoa tem estabilidade alta ou estabilidade baixa? Isso vem descrito de forma geral no relatório completo, tá? Você vai ler as páginas do DISC e vai ver que realmente no DISC ele vai falar isso. Então olha só que legal, ó. Olha a cautela agora. Essa pessoa não é muito cautelosa no natural, mas como ela passou por um processo, uma traição, hoje ela está mais cautelosa quanto a interagir com pessoas no I, tá vendo? Então, se ela está mais cautelosa, ela deixou de ser influente e deixou de ser um pouco dominante também. Impactou também na estabilidade, porque ela está passando por um momento muito agitado, porque ela foi traída, está um pouco menos dominante, não quer nem saber, não quer conversar com ninguém. Ela é uma pessoa mais extrovertida, mas hoje ela está bem introvertida. Então, por exemplo, se você estuda com a pessoa e a pessoa fala pra caramba nas aulas, traz muitos dados, fala e conversa com todo mundo, abraça todo mundo, aí chega um dia que a pessoa chega totalmente pra baixo, não conversa com ninguém, a primeira pessoa que dá um abraço nela, sai daqui, não quero saber de abraço não. Alguma coisa mudou na vida daquela pessoa, alguma coisa aconteceu para que ela deixasse de ser influente e passasse a ser mais introvertida. Pessoal, é legal você ter esses dados do seu cliente na primeira sessão. Cara, é muito top. Isso vai te poupar um trabalho tremendo. Seja qual nicho você vai atuar, qualquer nicho, não importa. Você ter essas informações da pessoa na primeira sessão, cara, isso aqui vale ouro. Ah, Kátia, é legal, o seu emagrecimento, né? Então, Kátia, é legal você saber por que uma pessoa tá comendo bastante hoje. Porque ela costuma ser uma pessoa que não come bastante, mas hoje ela está comendo bastante. Ou ela sempre comeu. É legal você saber? É legal você ir a fundo aqui na questão do DISC das pessoas. É legal você saber. Porque, por exemplo, se a pessoa... Vou pegar um exemplo de uma pessoa aqui no I. Se a pessoa tende a ser muito influente, né? E ela não tá muito influente hoje, tá mais introvertida, ela deixou de se comunicar com as pessoas, passou a ser mais introvertida, e com base nessa introversão, como ela deixou de falar com as pessoas, ela tá sendo mais introvertida e tá, em vez de falar com pessoas, em vez de ser extrovertida, ela ataca a comida. Ela não consegue interagir, não consegue falar com as pessoas porque passou por uma experiência ruim. Uma traição, por exemplo, como essa moça. Aí ela começa a comer. Aí você chega pra ela e fala assim, olha só, Maria, você passou por alguma... Claro que você não vai falar traição, mas você passou por algum desafio com pessoas? Você tem passado por algum desafio com relação a pessoas? Porque o seu gráfico me mostra que você passou por algo de grande impacto
com relação a pessoas. Me fala um pouco sobre isso, Mari. Aí se você vê que a pessoa é muito extrovertida, você vai falar. Eu sei que você gosta de falar, você gosta de interagir com as pessoas. Então conta pra mim, fala, se abre aí, mulher, vamos lá. Ela vai começar a falar, certo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui de DISC. Esse exemplo de DISC, tá? Vou chamar essa pessoa de Pedro. O Pedro é coach. O Pedro, ele chegava pra mim e falava assim, Levi, é o seguinte, cara. Eu quero um processo de mentoria com você, tá? Cara, eu não consigo ficar menos de 2h30 em todas as sessões que eu faço. Cara, fico um dia inteiro numa sessão com a pessoa. Eu quero descobrir por quê. Na primeira sessão do Pedro, eu falei, Pedro, é o seguinte. A sua dominância é baixa, então você não tem coragem de chegar pra pessoa e falar, ó, a gente tem 1 hora só. Você não tem coragem, seu instinto natural não é de cortar as pessoas no meio do que elas estão falando. Então você naturalmente deixa as pessoas falar, deixa elas falar, e falar dos sentimentos, e falar da briga, da treta que aconteceu com o João, com o Pedro lá na fazenda de Cabrobró. Entendeu? Você valoriza muito as pessoas. Você quer ser muito bem visto pelas pessoas. Cara, como é que você... nossa, Livia, é isso mesmo, cara. E o que acontece? A estabilidade dele deu essa diferença toda. Por quê? Porque ele tinha acabado de perder um cliente. Porque em um momento de explosão, ele de tanto ouvir o cliente chorar, ele falou pro cliente assim, olha só, para de reclamar, bicho. Você só reclama da sua vida. Para com isso. Seu merda. Falando desse jeito com o cliente. Então, nesse momento que ele me procurou, a estabilidade dele estava baixa por causa disso. Eu tinha acabado de perder um cliente. Tá? E geralmente ele tem sido uma pessoa cautelosa, mas hoje ele estava com a cautela mais baixa. Então eu posso dizer que ele tinha ligado o botão do foda-se, tá? Desculpa a expressão, mas ele tinha ligado o botão do foda-se. Olha só, pro coaches que trabalham com mulheres ou com casais. Uma pessoa que tem a dominância baixa, geralmente, ela é dominada pela pessoa que tem a dominância alta. Então, geralmente, essa pessoa que não tem a dominância muito alta, ela tende a guardar mais as coisas, tá? Então, se um de alto fala para um de baixo, é o seguinte, seu bosta, faz isso! O de baixo, ele não vai retrucar, não vai falar, ele vai apenas internalizar aquilo e vai ficar se perguntando, meu Deus, eu sou tão bonzinho pra essa pessoa, por que essa pessoa fez isso comigo? Meu Deus, eu não mereço isso, eu não mereço. Aí internalizou a primeira vez, segunda vez, internalizou, segunda vez, terceira vez, internalizou, quarta vez, internalizou. Chega um dia que a pessoa não aguenta e explode e joga tudo pra fora de uma vez só. Deu pra entender mais ou menos, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta no chat, no microfone?